Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Wellington Duarte na área, e hoje nós vamos encerrar nossas aulas com equações de primeiro grau. Aliás, nós vamos encerrar resolvendo 5 probleminhas para que você possa entender a aplicação dessa ferramenta tão importante na matemática. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Compartilhe também essa aula com quem você sabe que está estudando equação de primeiro grau. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Vamos então resolver esses problemas e se porventura você tiver alguma dúvida, volte até a primeira aula de equação de primeiro grau. No estacionamento, há carros e motos, totalizando 78 veículos. O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. E a pergunta é, quantas motos há no estacionamento? Veja, eu tenho carros, que eu vou representar pela letra C, e motos, que eu representarei pela letra M. Diz o problema que o número de carros é 5 vezes o número de motos. Então, se eu chamar o número de motos de x, o número de carros é 5 vezes o número de motos. E veja, diz que somados temos 78 veículos. Então, eu posso fazer assim, x, que é o número de motos, mais 5x, que é o número de carros, deverá ser igual a 78. Bom, 1x mais 5x, você já sabe que temos 6x. E aqui eu terei 78. O 6 está multiplicando, logo ele irá para lá dividindo. Portanto, x será igual ao resultado desta conta. Veja, 78 dividido por 6, continha básica, o x vale 13. Mas o que é mesmo o x? O x é o número de motos. E o número de carros é 5 vezes o valor do x, ou 5 vezes 13, 65. Agora perceba que se eu somar o número de carros com o número de motos, teremos 78 veículos. Isso comprova as nossas contas. Neste problema, nós vamos trabalhar com frações. Então veja, a metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte desses objetos é igual a 25. Veja que aqui eu vou chamar o número de objetos de x e a metade desses objetos será igual a x sobre 2. Veja também que eu tenho a terça parte desses objetos. Eu vou chamar a terça parte de x sobre 3. E estamos vendo aqui que é mais, portanto, a metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte desses objetos é igual a 25. Pronto, montei aqui a minha equação de primeiro grau. Agora, o que eu preciso é eliminar esses denominadores. E você já sabe, eu tenho que tirar o MMC, que aqui dará 6. 2 vezes 3, 6. Este 6 vai aqui, este 6 vai aqui e também esse 6 vai aqui. Lembrando que quando eu não tenho nada embaixo de um número, eu sempre terei o número 1. Ele fica meio que fantasminha, mas ele está aí. Agora, lembrando também que devemos aqui dividir pelo de baixo e multiplicarmos pelo de cima. É como se estivesse somando e subtraindo frações. Então, veja bem, 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 25, 150. Veja que aqui agora eu posso cancelar esses denominadores. Por quê? Porque eu tenho sinal de igual e todos os denominadores são iguais. Ótimo! Com o que eu fiquei agora? Eu fiquei com 3x mais 2x. Isto deverá ser igual a 150. 3x mais 2x, eu tenho 5x,
que vai ser igual a 150. Este 5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. 150 dividido por 5 será igual a 30. Agora vamos lá. O que é 30? 30 é o número de objetos na caixa. Então, eu tenho um total de 30 objetos. E diz que a metade desses objetos, qual é a metade de 30? 15. Somado com a terça parte desses objetos. Veja, a terça parte de 30 é 1/3, ou seja, é 10. 15 mais 10 é igual a 25. Comprova que há nesta caixa exatamente 30 objetos. Mais um probleminha aqui com denominadores. Márcio comprou um automóvel de seu amigo e pagou em 3 prestações. Na primeira, ele pagou a metade, na segunda, a terça parte. E na última, ele pagou R$20.000. Quanto ele pagou pelo automóvel? Veja que uma dica que pode ser dada para você é que, normalmente, o que você vai chamar de x está na pergunta. O que eu vou chamar de x aqui? O valor do automóvel, que é justamente a pergunta que está sendo feita. Então, veja bem, para me organizar aqui, eu vou pegar a primeira prestação, a segunda prestação vou marcar aqui, e a terceira prestação marcarei aqui. Bom, na primeira prestação, o problema me diz que foi paga a metade do valor do automóvel. Na segunda, pagou a terça parte, que você já sabe que é 1/3, e na última, ele pagou R$20.000. Veja, eu já posso, com essas informações, montar a minha equação de primeiro grau. Então, vamos lá. Na primeira prestação, ele pagou a metade, que eu vou somar com a segunda prestação, que diz o problema, ser a terça parte. E, por último, na terceira prestação, foram pagos R$20.000. Agora, pense comigo, na primeira, segunda e terceira prestação, se eu somar esses 3 valores, eu terei o valor do automóvel, e o valor do automóvel é x. Pronto, minha equação já está formada. Agora sim, vou para o MMC, que você sabe que é 6, então eu vou colocar aqui como denominador. Veja que agora eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x. Aqui embaixo você já sabe, temos 1 e temos 1. Não podemos esquecer disso. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 20.000, temos 120.000. 6 dividido por 1, 6 vezes x, temos 6x. E aqui você também já sabe, se eu tenho sinal de igual e se todos os denominadores são iguais, eu posso cancelá-los. Veja que agora eu tenho 3x mais 2x, eu tenho 5x, que eu vou somar com 120.000, e tudo isso será igual a 6x. Veja, eu posso jogar este 5x para o lado de lá. Ele é positivo, ele vai para lá negativo. Vai subtraindo. Então, veja que aqui eu terei 120.000, lembrando que aqui continua positivo, será igual a 6x, este mais 5, vem para cá, menos 5x. E aí eu terei 6x menos 5x, tenho um só x. Um só x é igual a R$120.000. Mas o que é o valor de R$120.000? R$120.000 é o valor do x, ou o valor do automóvel. Quanto ele pagou pelo automóvel? R$120.000. Agora, é possível eu conferir. Veja, a primeira prestação foi o valor de x dividido por 2. E o valor de x dividido por 2 é 60.000. 120.000 dividido por 2. Aqui eu tenho o valor de x dividido por 3, que vai ser igual a 120 dividido por 3 dá 40. 40.000. Veja
que isto é 1/3. E por último, eu tenho os 20 mil reais que foram pagos. Veja que 60 mais 40, 100, mais 20, 120 mil. É o valor das 3 prestações somadas. Nestes próximos 2 exemplos, trabalharemos de uma forma mais aligeirada. Veja, diz o problema o seguinte: eu tenho 20 reais a mais que Paulo e Mário 14 reais a menos que Paulo. Juntos temos 156. Quantos reais tem cada um? Veja, as coisas estão girando em torno de Paulo. Então, o Paulo eu vou chamar de X. Agora, diz que eu tenho 20 a mais do que Paulo. Então, euzinho aqui, terei o que Paulo tem mais 20 reais. E o Mário diz o problema que tem 14 reais a menos que Paulo. Então, é o que Paulo tem menos 14 reais. E diz que juntos, portanto, eu tenho que somar. Juntos, temos 156. Então, eu vou pegar o que o nosso amigo Paulo tem, vou somar com o que eu tenho, x mais 20, e vou somar com aquilo que nosso amigo, o Mário, tem, x menos 14. Tudo isso deverá ser igual a R$ 156. Reais. Veja, eu tenho um x somado com outro, somado com outro. Portanto, eu tenho 3x. E aqui eu tenho 20 menos 14. 20 menos 14, eu fico com 6. Portanto, 3x mais 6 é igual a 156. Veja que este mais 6, eu posso lançá-lo para lá, atravesso o sinal de igual, portanto, ele era uma soma, vai para lá na operação inversa. E temos que 3x é igual a 150. O 3 está multiplicando, ele vai dividindo os 150, portanto, vai aqui embaixo, e o nosso x será igual a 50. 50 reais. Agora, o que é 50? 50 é aquilo que o meu amigo Paulo tem. E quanto eu tenho? Eu tenho o 50, que é o valor do x, mais 20. Eu tenho 70. E por último, nós temos 50, que é o valor de x, menos 14. Portanto, temos que o Mário tem 36 reais. Agora, se eu somar os 50 do Paulo, mais os 70 meu, mais os 36 do nosso amigo Mário, teremos 156, que era o valor total que todos nós temos. Portanto, está conferido o nosso resultado. Último problema, pessoal. 4 pessoas têm juntas 62 anos e suas idades são números consecutivos. Qual a idade de cada uma? Esta é a pergunta. Veja, eu vou colocar aqui como primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e quarta pessoa. Veja, se eu chamar a primeira de x, qual é o consecutivo de x? X mais 1. Qual é o consecutivo de x mais 1? X mais 2. E o consecutivo de x mais 2? X mais 3. Para que você possa entender melhor essa história de consecutivo, pensemos no número 13. Qual é o consecutivo de 13? É aquele que vem depois, ou 13 mais 1 é igual a 14. E qual seria o próximo desta sequência? Seria 13 mais 2. 13 mais 2 é igual a 15, que é o consecutivo de 14. E depois o próximo seria 13 mais 3, que seria 16, que é o consecutivo de 15. Feitas estas explicações, podemos continuar montando aqui a nossa equação de primeiro grau. Veja, eu tenho que x somado com x mais 1, somado com x mais 2, somado com x mais 3, deverá ser igual a 62 anos. Perceba que aqui eu tenho 4x, então 4x. E aí eu tenho que somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Portanto, 4x mais 6
é igual a 62. 4x será igual a 62 menos 6. O que eu fiz? Joguei este mais 6 para cá e ele foi para lá como menos 6. Portanto, o meu x será igual a 62 menos 6, eu tenho 56, que eu vou dividir por 4. E o resultado desse meu x é o resultado de 56 dividido por 4. O meu x será igual a 14. Mas o que é mesmo esse 14? 14, então, é o valor da primeira idade. E a segunda idade será 14 mais 1, 15. E depois 14 mais 2, 16. Depois 14 mais 3, 17. Veja que 14, 15, 16 e 17 são todos números consecutivos. E quando somados, eu terei o total de 62 anos. Portanto, qual a idade de cada uma dessas pessoas? Temos aqui a idade de cada uma delas. Muito bem, pessoal, é o que tínhamos como aula de hoje. E desde já sinta-se convidado para a nossa próxima aula, quando estaremos iniciando inequações de primeiro grau. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Até lá!